Oi, seja bem-vindo ao Movimenta. Esse é o podcast diário das notícias que andam movimentando a fisioterapia e a terapia ocupacional. Uma produção da Gerência de Comunicação do CREFITO 3. Esta é a edição número 16, de 22 de abril de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e do Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho. Tudo bom, Túlio? Olá, Mônica, tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo, então vamos começar. Vamos lá. Qual notícia que é destaque hoje, Túlio? Bom, o destaque hoje é a chegada no CREFITO 3 de 5.000 Face Shields e a distribuição imediata às equipes de fisioterapia de hospitais que estão em situação mais grave de ausência de EPIs para assistência aos pacientes vítimas da Covid-19. A aquisição foi um passo necessário após a constatação de que cerca de 30% das instituições da Grande São Paulo estavam com falta de pelo menos 3 itens básicos dos equipamentos de proteção individual. Existem instituições que não possuem óculos, máscara, nem a cirúrgica, nem a N95, e que estão em contato direto com os pacientes que já estão com diagnóstico confirmado para a Covid-19. Esse número, 30% de instituições com falta de EPIs, foi obtido após a conclusão da primeira fase da fiscalização especial do CREFITO 3 na Grande São Paulo. No relatório final da primeira fase, os coordenadores da fiscalização classificaram as instituições visitadas de acordo com o grau de gravidade de ausência de EPIs. As instituições classificadas como verdes foram as que apresentaram a situação confortável e segura para as equipes, com a garantia de todos os equipamentos necessários. Foram classificadas como amarelas aquelas em que faltava algum item de EPI ou nas quais havia ausência de treinamento para o uso. As que ganharam a classificação vermelha são aquelas em que as equipes estão mais expostas, com falta de mais de um item de equipamento de proteção. E essa classificação será a base do critério de distribuição desses shields. A urgência e a prioridade de distribuição é para as instituições com a classificação vermelha. A fisioterapeuta doutora Priscila Atuati, que se uniu aos esforços do CREFITO 3 para garantir a biossegurança dos colegas na linha de frente da Covid-19 e que está coordenando a estratégia de aquisição, produção e fornecimento de face shields para as equipes, esclarece melhor os critérios para a concessão dessas EPIs. A gente colocou critérios, então meu primeiro critério, hospital público, ele vai ser o foco principal. O privado, ele vai ser minha última opção dentro desse grupo. Então, eu vou primeiro para o público. Saindo do público, eu vou para assim, tá bom, estou no público e agora? Qual que é o meu critério de entrega? Então, são aqueles que faltam 3 ou mais equipamentos, pelo menos 3 itens. Então, por exemplo, ou máscara N95, máscara cirúrgica, avental. O CREFITO 3 está entrando em contato com os hospitais da Grande São Paulo para agendar as entregas das face shields com os fisioterapeutas que são responsáveis técnicos ou chefes de serviço ou coordenadores dessas instituições. Eles deverão enviar a relação dos nomes dos profissionais da sua equipe para o CREFITO 3. Antes, a Mônica mencionou que a doutora Priscila Atuati está responsável pela estratégia de aquisição, produção e distribuição do EPI. E você deve ter estranhado a gente ter mencionado produção. É que antes de se unir aos esforços do CREFITO 3, a doutora Priscila já estava envolvida em projetos colaborativos para a produção de shields, utilizando impressoras 3D de acordo com os critérios técnicos da Anvisa. O CREFITO 3 abraçou a ideia e vai também produzir shields em impressoras 3D, que foram emprestadas ao Conselho. Aliás, o Conselho continua a aceitar empréstimos de impressoras 3D. Doutora Priscila também está em busca de parceiros para esse esforço de produção, pois produzir apenas com as impressoras que o CREFITO 3 conseguiu emprestadas vai resultar em uma escala bem pequena de produção. Nessas parcerias, o CREFITO 3 irá fornecer matéria-prima, que já conta com edital de licitação para aquisição, e o parceiro entrará com as impressoras. Como já informou a coordenação da fiscalização especial do CREFITO 3 pela biossegurança, pela própria dinâmica da pandemia, não é impossível que uma instituição hoje classificada como verde passe à condição de vermelha. Por isso é importante que essa produção ocorra com o auxílio de parceiros.
todo o processo de aquisição dos 5.000 shields, que vão ser distribuídos aos hospitais mais frágeis já a partir dessa semana, e também todo o processo de aquisição de matéria-prima para a produção de impressoras 3D, estão totalmente documentados e disponíveis para consulta no site do CREFITO 3. Tornar transparente a legalidade destes processos é também uma preocupação do Conselho. A aquisição dos shields pelo CREFITO 3 foi também comunicada ao Ministério Público do Trabalho, como parte das ações do CREFITO 3 para garantir a segurança dos profissionais que estão na linha de frente da assistência. E antes de a gente encerrar, é importante ressaltar que o Face Shield é uma terceira barreira de proteção. Ela não substitui nem óculos, nem máscara, nem N95. O CREFITO 3 espera, com este sinal, que outros parceiros também possam auxiliar os hospitais, que estão na classificação vermelha. É preciso que eles obtenham os EPIs necessários na maior velocidade possível. E assim a gente encerra essa edição do podcast Movimenta, de 22 de abril de 2020. Eu sou a Mônica Farias e agradeço Túlio Fonseca por dividir comigo mais essa edição do podcast. É isso aí, Mônica. Sou eu quem agradeço. E também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do CREFITO 3, que edita este podcast. Agradeço ainda as estagiárias de design, Eduine Azevedo e Juliana Mayumi. E também o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias amanhã.